Então, primeiramente, boa noite para todo mundo. Obrigado pela presença de todo mundo, o pessoal online também. Então, hoje, né, como vocês já deram na mensagem que a gente mandou, é o primeiro encontro do que a gente está chamando, por enquanto, de Clube de Segurança, Clube de Capture the Flag. E a gente decidiu começar com essa oficina, com essa apresentação sobre Capture the Flag, né? Como eu já perguntei, tem pessoa que conhece, pessoas que não conhecem ainda, que vão entrar nesse mundo e aprender mais sobre isso em específico, né? Então, antes da gente falar mais sobre o grupo, enfim, os objetivos e sobre o que a gente vai falar sempre, eu quis trazer uma história, que é a história do XZ. Alguém aqui conhece o que é o XZ? O XZ é um software open source que é como se fosse o Zip, né? Mas ele é open source. Então, aí, basicamente, um software open source, acho que todo mundo está familiarizado, mas é um software que você pode fazer sua contribuição, qualquer um pode ir lá e fazer sua contribuição, e daí vai ter alguém que vai aceitar ou não a sua modificação. E aí, com esse cara aqui, aconteceu uma coisa bem curiosa esse ano aí. Então, é uma história bem bacana. E ela começa lá em 2005, com o nosso primeiro personagem da história, que é o Colin, que é o maintainer do XZ. O oficial foi quem criou e começou, e desde 2005 era o maintainer desse projeto. Né? Então, o maintainer, basicamente, ele recebe os commits do pessoal, as mudanças que eles querem fazer, analisa, vê se... Fique à vontade. Ele analisa, vê se elas fazem sentido, e se elas fizerem sentido, ele incorpora e faz atualizações no software com base no que o pessoal for implementando, enfim. E aí, como eu disse, ele lá desde 2005 era o maintainer. E daí, em 2023, né, deu um pulo grande, quando começou a nossa história, ele começou a sofrer muitas críticas do pessoal que estava contribuindo, sobre ele demorar muito, dele estar ocioso, até o pessoal falando que ele era displicente e que ele não servia para ser o maintainer do XZ mais. O maintainer precisa sempre ficar de olho nos fóruns, para ver o que o pessoal está comentando, por que ele, enfim, analisar logo os comentários do pessoal, e o pessoal começou a ficar bravo com ele, falando que ele demorava muito. E o Colin, respondendo a esses insultos, enfim, toda essa história, ele falou que estava com problemas pessoais, enfim, porque no final das contas, ser um maintainer de um software open source muitas vezes é só um hobby que não paga nada, né, que você gasta bastante tempo e não te paga, não te dá nenhum retorno financeiro. E aí, nessa mesma resposta, ele falou que tinha feito uma parceria com um usuário chamado Giatan, essa moça aqui, que ele tinha feito um commit fazia pouco tempo. E aí, com isso, depois dessa mensagem, essa personagem Giatan, uma personagem muito importante para a história também, começou a contribuir e fazer um papel ali meio de mediador, assim. Então, ela era como qualquer outro contribuinte do projeto, mas ela respondia às outras pessoas. Então, por exemplo, um usuário X, eu ia lá e mandava um commit, e ela falava, não, muito bacana, que bom que você conseguiu implementar isso, ficou muito legal do jeito que você implementou. E por esse carisma dela e tudo, ela foi se aproximando cada vez mais do Colin, e o Colin viu nela um apoio. Só que ela foi chegando tão perto, que o Colin transformou ela como maintainer. Então, ela tinha as mesmas responsabilidades que o Colin. A única coisa que tinha diferente é que o Colin tinha o e-mail pessoal dele numa ferramenta que dava alertas de segurança sobre o projeto. Então, qualquer commit que ele passasse que tinha algum problema, então, sei lá, tinha uma linha de código vulnerável, essa ferramenta mandava um e-mail para ele e falava, opa, vê lá que você passou alguma coisa que não era para passar. E essa era a única diferença entre eles dois. Mas, com o passar do tempo, a Giatan foi ganhando e tendo mais esforço, e ela conseguiu trocar o e-mail do Colin para ela. Então, ela ficou como a maintainer principal do projeto. Isso em 2024 já, né? Então, ela passou esse ano inteiro de 2023 apoiando o Colin. Em 2024, em fevereiro, para ser mais exato, ela conseguiu mudar o e-mail lá e receber as notificações de segurança do projeto. E aí, o curioso é que logo depois dela assumir essa função, um usuário chamado Jans, que até então não tinha feito nenhum commit para o projeto XZ, enviou uma nova atualização, que foi aceita direto, sem nenhum comentário pela Giatan. Então, aí já é um ponto a ficar olhando aí na história. E logo depois deles fazerem esse commit, do Jansen fazer essa contribuição, ele fez uma proposta para o Debian, essa versão seed, que é uma versão de teste, antes do Debian lançar uma nova versão. Eles implementam e fazem essa versão seed, que é para desenvolvedores testarem e verem se a nova atualização é aceita. E aí o Jansen fez um comunicado e pediu para que o Debian colocasse essa nova versão do XZ nos seus sistemas, no próximo lançamento. E aí, enquanto isso tudo estava rolando, no outro lado da moeda, no outro lado da nossa história, tinha o nosso terceiro personagem,
o Andrés, enfim, que é um engenheiro da Microsoft e que no seu tempo livre também gostava de participar de projetos open source e até tinha um projeto próprio. E no projeto dele, ele usava o seed lá, então aquela distribuição pré-atualização do Debian, e ele percebeu um atraso de 500 milissegundos no SSH. Então, o SSH é um protocolo de comunicação segura entre computadores, né? E ele percebeu que no projeto dele estava demorando meio segundo a mais do que o usual. E aí, qualquer um de nós, meio segundo a mais, provavelmente teria passado batido, segue a vida, deve ser algum erro de otimização no meu código por qualquer coisa. Ele não, ele viu isso e foi atrás do que estava acontecendo. Ele foi cavando e achou que o que estava acontecendo era uma dependência do SSH do XZ, que então esse software de compactação, como se fosse o zip, né, estava atrasando. Que era estranho, porque até a última atualização o XZ não acontecia isso. E aí ele começou a ir atrás e procurar e ver os commits, acessou lá o diretório do repositório do projeto, e aí ele chegou ele ficou atento com o usuário Jatan. Era um usuário que tinha aparecido a primeira vez dando commit em 2022, em 2023 ela já tinha conseguido o container do XZ, e em 2024 estava com acesso pleno e, enfim, toda permissão e privilégio naquele projeto. E aí, quando ele viu isso, ele descobriu um backdoor nessa nova atualização que o Jansen e a Jatan tinham colocado lá no XZ. Então, o XZ tinha um backdoor descarado, assim, para dar um spoiler, assim, mais ou menos, era dentro, tipo, um arquivo de teste, para ver se estava funcionando corretamente o download, né, se tinha feito tudo certinho. Tinha lá um teste 1, e dentro desse arquivo tinha o backdoor que permitia que a Jatan acessasse tudo que tinha o XZ instalado, todas as máquinas que tivessem o XZ instalado. E aí, na hora que o Andrés descobriu isso, ele enviou para o Debian, que corretamente corrigiu e voltou atrás na versão anterior do XZ. Tá, beleza. O que isso poderia ter desencadeado, né? Então, o Debian é uma distribuição que é muito conhecida por ser estável e segura. Então, uma vez que o Debian de fato tivesse implementado o seed na versão final, ele ia ter dentro do sistema operacional esse problema no XZ. Ia demorar até alguém perceber. E até alguém perceber, muitas coisas poderiam acontecer. Enfim, essa história aconteceu todo esse ano. Então, se vocês quiserem pesquisar mais, é só pesquisar lá XZ. Jatan não pesquisem, porque tem muita gente chamada Jatan no mundo. Então, se vocês quiserem pesquisar, pesquisem por XZ, backdoor XZ, que vocês vão achar bastante coisa. É bem interessante mesmo. E foi detalhe, né? Então, eu trouxe essa história justamente porque ela levanta muitas dúvidas, né? Tipo, quem que são eles? Então, quem que são esses usuários todos, o Jatan, Jansen? Quem que são esse pessoal? Qual foi a motivação deles? Como que eles fizeram? Já meio que respondi lá no arquivo de teste. Da onde eles são? Tudo isso são muitas perguntas que são geradas por histórias como essa. E tudo isso devido a uma curiosidade que o Andrés teve lá de descobrir por que estava demorando mais um processo X lá no projeto dele. E aí, é por isso que eu trouxe, vamos ser curiosos, que é um dos principais motivos da gente pensar nesse clube aqui, que é para a gente tentar ir atrás dessas coisas e se capacitar. Claro, o cara não estava lá de boa e do nada descobriu um backdoor. O cara foi uma estudada, pesquisou, foi curioso e chegou até o backdoor. E aí, com essa história, eu deixo enfim, como que ele pode despertar essa curiosidade dele, né? O Andrés teve essa curiosidade que ele provavelmente praticou ao longo da vida dele, enfim, pelo jeito que ele é. Mas aí como que nós podemos, sei lá, possivelmente se tornar um Andrés, né? Ficar mais esperto e treinar no nosso olho, nossa cabeça, enfim, tudo para a gente ficar mais curioso. E aí que a gente volta para o nosso Capture the Flag. Já dei, enfim, quem não conhecia, não sabia o que a sigla falava, é Capture the Flag. Vocês já devem ter ouvido o termo ou em jogos, então lá no código, quando você corria, pegava a bandeira e voltava, ou às vezes na educação física, você brincava de pique-bandeira, não pique-bandeira não. Captura a bandeira, não sei. Enfim, Capture the Flag é nada mais que uma brincadeira, um jogo, que você precisa pegar algo e trazer de volta para sua base. Seria algo mais ou menos assim. Então, eu trouxe aqui para o contexto de cibersegurança, é uma competição em que um ou mais participantes resolvem desafios de cibersegurança. Então, basicamente, a gente aqui nessa sala, alguém vem para a gente falar, tem esse problema aqui. E a gente vai lá e vai brincar nesse problema até achar uma falha ou achar que é seguro.
E aí eu começo a falar um pouco dos formatos de Capture the Flag, né? Então tem dois principais formatos, que é o Jeopardy e o Attack Defense. O Attack Defense, ele é menos comum. Assim, eu particularmente tive, na verdade, zero experiência, nunca participei de nenhum deles, acho que é bem legal. Mas ele funciona basicamente com uma ou mais equipes. Então, por exemplo, a equipe desse lado da sala e desse lado da sala. E aí, esse lado aqui tem um servidor que eles precisam defender e, ao mesmo tempo, atacar o seu servidor. Você precisa defender o seu e atacar o dele. Ganha quem conseguir pegar a flag do servidor dele e voltar o seu sem perder a sua. Então, seria mais ou menos algo assim. Ele é menos comum porque ele é mais difícil, enfim, precisa ter uma infraestrutura, tudo. Ele é mais difícil de encontrar. E o outro é o Jeopardy, que é um dos principais focos aqui do grupo, são CPFs do tipo Jeopardy. Jeopardy é perigo, né? Atenção, eu acho, a tradução literal. Mas ele vem esse nome de um programa de TV americano que é perguntas e respostas. Né? Então, por exemplo, tem lá 10 perguntas, você vai achar 10 respostas e quem conseguir mais respostas ganha. Agora, indo um pouco mais no Jeopardy, né, indo mais a fundo no Jeopardy, que é o foco, né, depois eu vou explicar para vocês por que é o foco, mas o Jeopardy consiste em diferentes tipos de desafios. Então, como eu falei lá, 10 perguntas. E aí, comumente, na maioria dos Capture the Flags, tem esses tipos, eles são nessas caixas, nesses tópicos. Né? Então, aqui é cripto, forenses, miscelânea, reversing, POM e web. Eu vou explicar cada um deles, enfim, alguns deles são meio explicativos. Inclusive, eu não falei antes, mas se alguém tiver alguma pergunta enquanto eu estiver falando, por favor, pode me interromper e complementar, enfim. Mas o primeiro que eu vou falar é o cripto, né? Cripto, o nome dele já meio que sugere sobre o que é, mas são desafios relacionados à criptografia. Então, normalmente, quando você entra lá no Capture the Flag e vai jogar, ele vai ter a modalidade de cripto, e aí você vai ser cobrado, por exemplo, novos algoritmos. Então, sei lá, desenvolveram um novo algoritmo de criptografia, tem uma challenge que é um desafio lá, que é você saber desse novo algoritmo. Por algum motivo, enfim, se você não souber, você vai pesquisar e vai resolver. Ou você saber vulnerabilidades em algoritmos de criptografia. Então, eu sei que tal algoritmo já está outdated, então tipo, já não serve mais. Aí você vai lá e explora isso no desafio e consegue a sua flag. E, por último, às vezes eles cobram habilidades matemáticas. Então, às vezes, você tem que fazer alguma operação matemática para resolver aquele desafio e conseguir o seu prêmio, né? A flag. O forenses, né, ele também já meio que sugere, mas é basicamente computação forense. Então, é algo mais como uma investigação. Então, normalmente ele cobra bastante de ferramentas. Então, saber usar um editor de imagem para, enfim, mexer nas cores da imagem, fuçar dentro da imagem, ver metadado de imagem para encontrar alguma coisa que possa sugerir qual que é o caminho para aquele desafio. Muita leitura de log. Então, teve alguém logou no servidor meia-noite 10, aconteceu um ataque ou fez upload de um malware lá. Aí você já tem que ir lá e rastrear e ler. Normalmente esses desafios têm dois arquivos lá, um arquivo, sei lá, TXT e outro arquivo que é para você tentar comparar logs, tentar entender o que estava acontecendo naquele sistema naquele momento X do tempo. E ele também é muito detalhe e curiosidade, então provavelmente vai ser ali um nada, ali uma linha num arquivo de 10, 20, 30 linhas, sei lá, muito mais linhas, e você vai achar uma coisa estranha, sei lá, aqui ele está fazendo uma conexão com alguém que não era para estar acontecendo, diferente do padrão, né? Então é meio que, em vez de a gente reconhecer um padrão, a gente vai ver o que foge do padrão, né? Enfim, essa aí é um pouco por cima do que são os desafios do tipo forenses, né? Aí o MISC, que é miscelânea, né? Então é basicamente qualquer desafio que eles não conseguem enquadrar, eu digo as plataformas ou quem, enfim, prepara um Capture the Flag, não consegue enquadrar em nenhuma das outras categorias. Então, por exemplo, se tiver um desafio de coding, então, sei lá, eu tô aprendendo no Python, fica suave, né? Mas você tá lá em C, e aí, preciso inverter essa string. Aí em C já vai ser um pouquinho difícil. No Python você vai dar lá um ponto .rev e já era. Isso aí. Mas aí o desafio é inverta a string, sei lá, e faça um loop que conta até 100, não sei, alguma coisa assim. Foi um exemplo ruim. Mas seria alguma coisa relacionada a codificar, enfim, a programar alguma coisa. Ou pode ser alguma coisa com um sistema mais antigo, então, sei lá, ele vai te dar um log de um sistema de um banco lá que estava rodando e tinha sei lá, um código-fonte em Fortran, sei lá, alguma coisa assim, você vai ter que entender um pouquinho melhor, pesquisar sobre isso para resolver esses desafios de miscelânea, né? E algumas outras categorias, né? Ia trazer uma vez eu participei de que um dos desafios do miscelânea era basicamente você recebia um áudio. E aí você não sabia o que era esse áudio,
E aí dentro dele você conseguia, quer dizer, dentro dele não, você baixava uma ferramenta. Então basicamente o desafio inteiro era baixar uma ferramenta que não tinha documentação boa para baixar nem nada. Então você baixava e aí quando você passava esse áudio naquela ferramenta, era um áudio de linha telefônica, então era um fax. E aí você via uma imagem colorida com base naquele áudio. E aí dentro dessa imagem colorida estava escrita a flag lá bem grande. Então foi bem legal, mas é umas coisas assim meio diferentes que a gente tem que pesquisar bastante e buscar entender melhor, né? Que não está no nosso dia a dia. Aí reversing também é uma categoria que é meio autoexplicativa, mas é basicamente engenharia reversa. Todo mundo já deve estar familiarizado com esse termo, enfim. Mas normalmente você vai receber um código-fonte, então um ponto .c lá, um ponto .cpp, qualquer coisa, ponto .py. E você vai poder mexer lá, ver como funciona alguma aplicação. Algumas vezes você vai precisar usar ferramentas chamadas disassembers, né, que é para você pega o código pronto e, enfim, procura, volta atrás dos passos, ou um debugger, né, que assim como a gente usa para programar alguma coisa, a gente pode usar para entender o funcionamento de um código que alguém criou, né. Então, basicamente, esse seria o reverso, né. Aí o POM, que eu acho que deve ser o mais estranho, assim, de cara de ler. POM, na verdade, é uma sigla, um jeito de falar que o pessoal que participa de Capture the Flag fala, que vem da palavra POM, que também já é uma gíria, que basicamente quer dizer que eu assumi controle de uma máquina ou de algum sistema. Então, aí, quando você terminei uma challenge, você pode falar que você POM ela. Então, se lá em algumas plataformas vai aparecer teu usuário, POM, tal máquina, tal desafio. Enfim, aí, esses desafios do tipo POM, eles te mandam um já executável. Então, eles te mandam um .exe lá, e você não tem o código-fonte, você vai poder executar ele, ver o que ele faz, tentar entender, e achar um jeito para você poder quebrar ele. Então, sei lá, ele fala para você somar dois números que resultem em 3. Aí, em vez de você colocar lá 1 e 2, você tenta colocar 20 mil e 30 mil, para ver se vai estourar alguma coisa assim. Esse normalmente é nesse sentido de quebrar a aplicação que o POM vem. Normalmente vem para testar localmente, e daí depois, no final, você loga no servidor e testa com uma flag de verdade, na aplicação de verdade rodando. E aqui eu trouxe um exemplo de POM que era da porta 0100, que foi de uma vez que eu participei também, e basicamente a aplicação era para você escolher um caminho. E daí tinha 100 portas, tipo porta mesmo, para você entrar, para você escolher, de 0 a 100. E aí, quando você escolhia uma porta, ele retornava, tá, agora eu escolho entre 0,99, 0,98, 0,97. E aí eu comecei a fazer aquilo lá na mão, falei, cara, não vai ter jeito, né? E aí, basicamente, o que tinha que fazer, ou como eu resolvi, né, tem várias maneiras de resolver, eu fiz um scriptzinho para dar um brute force nisso aqui e testar todas as possibilidades, e no final deu lá, acho que eram 8 níveis, então ia até o 92 lá, 0,92. E basicamente isso são um básico, assim, do que seria um desafio na categoria POM. De novo, essas aqui são só umas principais, que são as mais comumente vistas, né? Mas tem outras, por exemplo, mobile hacking, hardware hacking, então, sei lá, tá chegando um sinal, o pessoal de engenharia da computação aí deve manjar mais que eu não sei muita coisa de hardware, mas é legal também, são mais raros de se ver, né? Essas aqui são as mais comuns. Então, a nossa última categoria que eu trouxe aqui é web hacking, né? Então, uma aplicação web, então você recebe um site lá e ele quer que você veja o que você pode fazer naquele site. Então, às vezes tem a ver com autenticação, então tem uma página de login que você vai tentar lá root, para ver se você vai entrar, admin, sei lá, qualquer coisa, vai tentar umas credenciais meio default, ou vai tentar fazer algum ataque de injeção nisso aqui, enfim, alguma coisa para quebrar esse passo de autenticação do site, ou ver algum subdomínio que está aberto e que não era para estar, então, por exemplo, você vai lá no site, aí você testa para ver se o WP admin lá do WordPress está aberto. Às vezes está, e aí você cai de novo na autenticação e pode tentar fazer alguma coisa para avançar e tentar dar bom naquele sistema, né? Tentar ter controle daquilo lá. Ou às vezes também pode ser requisições e respostas de comunicação web. Então, sei lá, ver o protocolo, como deu GET, enfim, essas coisas. Que daí também normalmente tem assistência de uma ferramenta. E a gente vai comentar um pouco mais sobre isso nos próximos encontros. Então, basicamente, aqui é uma estrutura geral de um desafio. Então, quando você entrar numa plataforma, é isso aqui que você vai enxergar. Então, normalmente, esse aqui não tem um tópico, né? Mas, por exemplo, Bad Injections, vamos supor, aqui tem um link, então provavelmente ia ser uma do tipo web, né? Então, provavelmente teria aqui escrito web, para definir o tipo, quantas pessoas resolveram, então 51 pessoas resolveram isso aqui, o nome
o nome do desafio, a pontuação que ele vale, então 60 pontos, se você recuperasse a sua flag aqui e submeter, você ganha 60 pontos. E aí alguma informação sobre aquele desafio. Então pode ser só um link, pode ser um arquivo, como eu falei lá em Forense, enfim. Normalmente tem alguns que vêm link e arquivo para te ajudar, né, para dar uma dica a mais. E aí, como que pontua, né? Normalmente, eu estou falando de flag, não é uma bandeira física, né? Você vai provavelmente achar uma string específica, que vai ter aqui uma característica para você identificar ela no meio do monte de texto. Então, por exemplo, se a gente tivesse um capture flag chamado flag, normalmente aqui é o nome do desafio, o nome da competição, e aí aqui uma string enorme, coloquei hello aqui como exemplo, mas normalmente é um monte de número justamente para não ter guessing, né? Não dá para você chutar e passar a challenge sem fazer esforço nenhum da visão de cibersegurança, né? De tentar quebrar alguma coisa ou fazer um split. Além disso, também tem o First Blood, que eu acho que você já deve conhecer de jogos, né? Então, quando você é o primeiro a resolver aquela máquina, ou aquele desafio, então, como vocês viram naquele exemplo que eu trouxe, tinha 51 pessoas que já resolveram. Se você é o primeiro, normalmente você recebe uma bonificação, né? Além disso, tem alguns desafios que têm pontuação dinâmica. Então, por exemplo, se uma máquina é resolvida por 100 pessoas, ela vai valer menos do que uma que só foi resolvida por uma pessoa. Isso já me aconteceu bastante, foi bem frustrante, porque eles mudam a pontuação depois. Então, eu fui um dos primeiros a fazer, ganhei o First Blood lá, e aí no final ganhei 10 pontos só, no que era para eu ter ganhado 250. Triste. E aí eu trago aqui o que a gente tem para ganhar, o que ganha, quais são as vantagens de participar de Capture the Flag. Então, primeiro que eu trouxe conhecimento, você vai ter que pesquisar muita coisa, enfim, você vai descobrir muitas coisas legais que podem te ajudar no teste de segurança especificamente. Então, por exemplo, você criou um site lá, você tem um site teu, você faz um desafio de web hacking, e aí você quer testar para ver se o seu site também tem aquela vulnerabilidade, ou se você consegue fazer um exploit parecido no teu site. Então, você tem esse conhecimento para testar isso. Além disso, dinheiro. Tem muitas competições que os primeiros lugares levam bastante grana até, em dólar, também a galera paga em dólar, então, enfim, fica aí uma motivação se vocês quiserem ser motivados pelo dinheiro. Além disso, oportunidades, então, tem muitas empresas, assim como hackathons, que ficam em cima do pessoal que participa das melhores posições, ou de alguém que respondeu um desafio específico. Então, por exemplo, na minha empresa eu tenho um problema no meu site, que eu quero ver se ele é muito fácil de explorar. Aí eu vou lá e coloco um desafio, um Capture the Flag, e aí se eu ver que tem muita gente explorando, eu falo, não, então calma aí que eu preciso dar uma atenção redobrada ali nesse momento. Né? Além disso, tem o Bug Bounty, que é um programa parecido. Então, por exemplo, você tem muitas plataformas que unem uma empresa que quer ter um pen tester, que é o profissional que vai lá e testa a segurança de um sistema, a esses pen testers, enfim, um freelancer assim, que entram nessa plataforma. Então, por exemplo, o Starbucks vai lá e deixa o site deles aberto, com algumas regras de como deve ser feito, né? Também você não pode ir lá e dar um DDoS na parada e derrubar o site do Starbucks por uma semana. Daí os caras ficam bravos, né? Também vem uma advertência e até um processo. Mas eles deixam lá umas regras. Então, eu quero que você teste para ver se tem subdomínios abertos no meu site. Aí você vai lá, beleza, testa, achei um /admin aberto, que não era para estar. Aí eu vou lá, escrevo o relatório certinho, tem uma parte meio burocrática, né, que também não dá só para falar, tá funcionando lá, me paga. Você faz o relatório, então o pessoal fala aqui que você hack for free, mas ganha dinheiro por relatar, né? E aí você envia para a empresa, para a plataforma que envia para a empresa vê se aquilo lá era de verdade válido e te recompensa muitas vezes. Então tem um pessoal que faz grana aí também. Bom, também temos o networking, então às vezes tem esses eventos presenciais, inclusive é um dos motivos que a gente começou a pensar, tem bastante outras universidades no Brasil que estão começando times de Capture the Flag, ou que já tem times de Capture the Flag há bastante tempo, e eles promovem alguns, tem evento em, sei lá, em simpósios, em congressos, que tem Capture the Flag, e aí você vai lá e você conhece uma galera que também está entusiasmada, enfim, comenta sobre as mesmas coisas, às vezes surge até oportunidade de negócio bem bacana. E, por último, mas não menos importante, diversão, né? Tipo, quem nunca teve aquela sensação de depois de ficar num projeto lá um tempão, dando erro na hora de rodar, resolveu a parada, rodou, funcionou, nossa, alegria, né? Até aquela felicidade no coração. E é mais ou menos esse sentimento que você tem depois de ficar bastante tempo tentando acessar e pegar a flag, quando você finalmente vê a flag lá, coloca na plataforma e dá o verdinho lá que tá certo. E tudo, enfim,
Esse é só correr para o abraço, né? Mas nem tudo é coisa boa, né? Por que não tem, enfim, por todos os lugares, porque não é todo mundo que tem Capture the Flag, qualquer universidade que tem aí, porque é um tópico meio sensível, né? Cibersegurança, enfim, você pode acabar cometendo alguns erros se você não souber bem o que você está fazendo. Então, para isso, eu e o professor Brigato, que está apoiando, inclusive, não agradeci ainda, mas muito obrigado, professor, e a professora Juliana, que estão apoiando bastante essa iniciativa. Então, a gente definiu algumas regras básicas, o professor até vai falar depois, mas eu vou comentar essas 3 aqui primeiro. E a primeira delas, eu vou colocar como mais importante, é não seja um script kiddie. Não sei se alguém aqui já ouviu falar de script kiddie, já? Enfim, script kiddie basicamente é uma criança do script, né? Então, você vai lá, pega um script, esse aqui faz, sei lá, me dá 1000 seguidores no Instagram, vou rodar aqui no meu computador. Aí, se você não sabe o que ele faz, você não sabe o que ele faz, ele pode estar fazendo que bem entendendo o teu computador, pode estar roubando arquivo sensível teu, dados, pode estar usando o teu computador para outros ataques, enfim. Então, não seja isso aqui, porque esse cara aqui consegue ser, na minha visão, e na visão de muita gente, pior do que o cara que sabe o que está fazendo e vai lá e quebra um sistema. Porque esse cara sabe exatamente o que ele está fazendo. Esse aqui pode estar só estudando, feliz da vida. Estudando, entre aspas, né? Porque você roda a parada sem tentar entender, você não está estudando, você está só... Enfim. Então, ele é muito perigoso. Então, é por isso que a gente também quis trazer professor, enfim, tudo para deixar a coisa certinha, para não acontecer nenhum desastre. E falando em desastre, tá em vermelho aqui, nunca, jamais scan a rede da UTFPR. Tipo, nunca, nem pense isso. Vocês estão pensando, não pensa mais. Porque isso aqui, não só dá BO para quem se descobrir, mas, enfim, vamos descobrir. Vai dar BO para você que fez, vai dar BO para quem está organizando essas paradas, então vai dar BO para o professor, vai dar BO para o departamento, vai dar BO para a universidade, vai dar BO para todo mundo. Processo todo mundo, não vai ser legal. E é por isso também que é muito difícil muito difícil não, a gente conseguiu até de boa, mas tem bastante gente que tem receio de começar esse tipo de atividade. Porque é fácil de dar um problema se você está lidando com galera que não é muito responsável. E aí por isso que eu coloquei a terceira regra, que é ser ético e responsável. Você não vai... assim, até é ruim ter que dizer, mas só para garantir, você não vai aprender uma parada aqui e aí vai lá no RU lá e vai ficar vendo o pacote de todo mundo que está trafegando na internet para ver o que a galera está falando no WhatsApp. Pô, não, né? Vamos usar a parada para o bem, vamos testar, vamos aprender, enfim, para que você, quando estiver desenvolvendo lá, sei lá, um WhatsApp 2 aí, você faça a criptografia bonitinha, enfim, qualquer coisa. Essas aqui são as regras básicas, acho que se o professor quiser comentar alguma outra coisa, mas... Você quer que eu fale no final, talvez? Pode ser. Aí eu falo de outras coisas. Tá, beleza, pode ser. Bom, e aí vamos para algumas dúvidas mais técnicas. Assim. Acho que o professor estava até comentando qual SO usar para participar desses Capture the Flags e por que o Linux. Então, pergunta meio... Não importa, é o Linux, né? Então, vou explicar só por que essa preferência dos hackers, enfim, dos participantes de Capture the Flag pelo Linux. Então, primeiro de tudo, tem algumas distribuições que já são meio nativas, então elas vêm com... os hackers, né? Assim, os players não usam um Kali Linux que é bonitinho, tem um dragão lá no fundo. Pode ser que também, uma estética legal, tá? Mas ele vem com um monte de ferramenta que você usa nesses desafios, instalada já nativamente. Então, em vez de você tá lá querendo analisar um log de uma extensão específica que você precisa de uma ferramenta para ler, o Kali Linux provavelmente já vai ter essa ferramenta lá para você, é só você rodar lá e já é. E da mesma maneira o PertOS, né? Não é porque tem um passarinho bonitinho lá que o pessoal usa, né? Porque tem umas ferramentas já nativas e muitas coisas para usar nesse universo de cibersegurança e de Capture the Flag. Além disso, tem a facilidade de instalar ferramentas, então às vezes no Windows você vai baixar, você precisa pesquisar no Chrome, installer sei lá o que, baixa o installer wizard e aí vai lá e faz a configuração. No Linux você vai lá dar uma... Para aprender é um pouquinho difícil, mas depois você aprende, você vai embora, dá um comando lá, uma linhazinha, já era, tá no teu... Depois é só rodar e ser feliz. Ele é altamente configurável e personalizável, né? Então, enfim, se quiser fazer alguma coisa diferente, que você saiba o que você está fazendo, né? Não vai, enfim, desligar tudo de proteção no teu computador para testar uma parada na loucura. Mas o Linux deixa, basicamente, você, se quiser, opcionalmente, ele vai deixar você, aquele meme lá de destruir o PC opcional, assim, tipo, o Linux deixa tudo, se você quiser, quase tudo. E além disso,
a maior parte dos servidores, como eu comentei lá na história, roda Linux, né? Então, se você ficar praticando no Windows, beleza, você pode ser o Mr. Robot aqui no Windows. Só que aí, se você for uma empresa trabalhar com segurança da informação, teu chefe vai falar, ou enfim, testa lá no servidor, vai estar rodando em Linux, e aí acabou, né? Não vai ter xizinho para você fechar, não vai ter nenhuma user interface lá, vai ser tudo na linha de comando. Então, se você já está usando para esses desafios, você já vai estar mais ambientado e não vai ser um susto tão grande, né? Tá, mas e aí? Eu vou ter que nunca mais usar o Windows, vou instalar Linux agora para participar dos outros encontros? Como que é? Não, trouxe, né, algumas alternativas. Então, a primeira delas é as VirtualBox, né, as Virtual Machines, então VMware VirtualBox, enfim, tem outros. Você pode basicamente rodar outro sistema operacional como se fosse uma aplicação dentro do seu computador. Além disso, tem o WSL, que é o Windows Subsystem Linux, que o pessoal está usando agora, que é bem bacana. Ele basicamente, acho que até teve gente aqui que o Antônio lá instalou semana passada, quando estava convencendo ele a participar da brincadeira aqui. Então, ele basicamente tem um terminal Linux lá para você brincar dentro do seu Windows, né? Tem o Dual Boot também, quem quiser, né? O pessoal aí falando de Dual Boot Windows 10 e 11. Aí você faz um Dual Boot do Windows e do Linux. Mas, a princípio, no primeiro momento, né? Não precisa nada disso aqui. Claro que depois, se quiser, pode, fiquem à vontade. Mas tem algumas coisas como Attack Dogs, Web Shell, etc., que eu vou explicar mais um pouco, que às vezes a própria plataforma de Capture the Flag disponibiliza uma maneira de você interagir com as challenges, né? Então, aí agora só falando um pouquinho do que ainda vai ter mais coisas, vou fazer uma demonstração de uma primeira challenge aqui com todo mundo, e falar mais algumas coisinhas, mas basicamente só para dar um panorama, um overview dos nossos próximos encontros, né? Qual que é o plano e, como eu falei, por que era o foco de Apple, né? Então, nosso plano número 1, além de deixar todo mundo curioso e aprender a ir atrás das coisas, a gente quer formar uma equipe de Capture the Flag mesmo. Então, quando tiver um Capture the Flag universitário aí, vamos ter o TFPR lá, apresentado. Pode falar. Tem alguém aqui que está na turma de segurança do Mauro lá? Da disciplina? Acho que tem. Eu acho que eu tinha trocado ideia com os caras que a gente estava falando com o Mauro, com outro professor, para abrir um time de CTF aqui. Mas ele... Pô, legal. Então aí ele tá dando a ideia? Ele falou que estava meio... Não dava muito para ele participar, assim, o professor de casa, né? Ele estava com muito projeto, não sei o que, ele não tinha mais gente para tocar. Mas tem uma galera interessada, assim, aqui no TF, eu sei. Que massa. É isso aí, então, próximos encontros, não sei se tem 2 pessoas aqui, chamem eles aí. Se o Mauro quiser participar, ele pode participar. Tem assim, um time de professores, né? Claro, dentro das limitações, né? Você pode falar para ele, inclusive, se ele quiser falar comigo, na hora que eu encontrar com ele, eu falo. Beleza. Então, Daí eu mesmo conheço muita gente, de outras equipes, assim, pessoal da UFBR, lá da USP também. Tem Ganesh. Networkingzinho, assim. É legal, né? Conheci esse pessoal recentemente, e aí eu falei, cara, tá na hora, né? A gente aqui na UTF tem, como vocês falaram, algumas disciplinas de segurança, precisa ter alguma coisa para o pessoal se encontrar, enfim, né? Não chegar, agora eu quero trabalhar em cibersegurança, nunca vi nada na vida, não vai pegar um entry-level job, assim, que é o primeiro estágio, né, tão fácil, nunca teve nada, até porque tem alguns processos seletivos que usam o próprio Capture the Flag, foi algo que eu não falei lá, mas eu, particularmente, já participei de 2 processos seletivos para estágio que tinham lá um desafio de Capture the Flag e que se você não conseguisse, você ia perder uma boa pontuação, que é específica. Augusto, deixa eu perguntar uma coisa. Tem níveis nas competições, tem níveis, por exemplo, iniciante, mais avançado? Normalmente eles têm as máquinas que são de cada nível, assim. Então, por exemplo, tem a pontuação dinâmica lá, que foi o último que eu participei, no SBCI, que é o Simpósio Brasileiro de Segurança desse ano, era basicamente com pontuação dinâmica. Então, tinha challenges bem fáceis, desafios bem fáceis, entre aspas, que eram mais simples de serem resolvidos, mas teve muita gente, inclusive outro ponto que eu não coloquei aqui, que muita gente lá que se frustrou, que estudou bastante teoria, então fez curso da, sei lá, Lura, enfim, fez curso de um monte de lugar de cibersegurança e chegou no desafio Capture the Flag e não necessariamente conseguiu implementar, enfim, usar aquelas habilidades que ele entendeu, porque falta um pouco a prática mesmo, falta essa pesquisa, esse bater a cabeça até conseguir achar. E por não ter, assim, separadinho, assim, a categoria iniciante avançada, o pessoal se frustra muito e desiste. Então eu vi isso muito nisso que eu participei,
era o Capture the Flag do programa Hackers do Bem, não sei se vocês conhecem, mas é um programa, enfim, que é para capacitar uma galera lá. E muita gente falando assim no chat do desafio, cara, não dá nada, isso aqui não está muito diferente dos níveis das aulas, porque realmente se você está sozinho é muito fácil de se frustrar. Inclusive é por isso que a gente quer formar uma equipe, que é uma rede de apoio, então o pessoal que nunca ouviu falar na vida, está dando o primeiro contato hoje, pode tentar uma challenge, falar para a galera que está aqui participando, oh, vamos tentar comigo, porque às vezes você não consegue, mas a pessoa que está do teu lado consegue, tem um insightzinho lá, enfim, viu uma coisinha a mais. Mas normalmente não tem essa separação. Eu ia falar isso aí de um que tem, que é o da Capture the Flag da Google, que eles fazem anualmente. Tem uma categoria iniciante lá. Você nunca fez Capture the Flag na vida, você consegue, pelo menos, tentar alguma coisa. Bacana. Então, eu normalmente trouxe aqui alguns exemplos que são, tipo, essas plataformas de treino que aí eles separam. Então, categoria, tem challenges do tipo easy, do tipo médio, do tipo avançado. Enfim, várias diferentes. Mas das competições que eu participei, era, sim, seria... Normalmente, os caras que ganhavam, os caras que estão há 20 anos praticando. Enfim. Bom, aí a ideia é formar essa equipe, então bom saber que o pessoal pode chamar, falem, por favor, venham, ajudem, né? Então a gente aqui, o pessoal que topou tocar essas primeiras oficinas comigo, ninguém tem assim, uau, tô há 13 anos fazendo Capture the Flag, não, todo mundo só se empolgou e falou, não, acho que é da hora, vou aqui estudar uma semaninha, 2 semanas essa categoria X e vou tentar trazer uma challenge, uma parada para a galera tentar se interessar e poder pesquisar mais. Então, por exemplo, a gente vai ter oficina de cada tipo de desafio, desses que eu trouxe, principalmente. Então, aqui é mais ou menos o nosso cronograma, primeiro uma introdução básica a Linux, né? Depois web, hacking, depois forense, cripto, com e reverse. E elas todas na quarta-feira, nesse mesmo horário, né? Um horário meio tarde, mas foi o horário que a gente conseguiu. Então, tem a opção online também, por acaso o pessoal tem que vir, mas a gente pede que venham para cá para a gente poder olhar, enfim, trazer esses insights, conversar. E até o dia 13 de dezembro. E aí, por que esse 13 de dezembro, né? Aí que vem um dos nossos objetivos, que é o University CTF 2024, da Hack the Box. É uma plataforma, Hack the Box, eu vou mostrar ela um pouco ali para frente, que tem esses desafios para você treinar, para você aprender e para você competir. Então, agora, semana passada, inclusive, esse pessoal aqui na frente lá que toparam entrar comigo, eu basicamente convenci eles porque estava rolando esse Capture the Flag, falei, mano, façam aí a parada. O pessoal se entusiasmou, tava tendo um Capture the Flag de Halloween que eles fazem todo ano também, então bem bacana. E aí, no dia 13 de dezembro, começa o University CTF 2024. E isso é um Capture the Flag de universidades do mundo inteiro. Então vai ter uma equipe da USP lá, o pessoal do Ganet, provavelmente já conversei com alguns deles, falaram que é bem bacana. O pessoal da UFMG, recentemente vi que eles estão preparando um time para competir nesse aqui também. Enfim, tem várias outras universidades que estão tendo esse pessoal. E a gente aqui quer participar, né? Vai ter, enfim, um monte de universidade do mundo aí vai participar. Cabe, assim, enfim, Harvard, MIT, tudo. Talvez tenha gente aí, não sei, né? Não posso prometer, não conversei com ninguém lá que vai participar, mas é provável que participem. Então, essa é a nossa ideia. E, como eu tinha falado de dinheiro, né? O total price desse Capture the Flag é $90 mil. Então, não sei certinho se é para o primeiro, eles não divulgaram ainda, mas normalmente, tipo, as 10 primeiras posições, 10 primeiras equipes, ganham, sei lá, um voucher de 1 ano para essa plataforma, um gift card de alguma coisa e dinheiro para cada pessoa que participar. Então, se todo mundo participar e a gente ficar em um lugar, assim, já não é querendo encorajar. Se alguém quiser falar, não, a gente vai ganhar esses 90 mil, já era, vamos embora, isso é que a gente quer, mas tem uns caras que, como eu falei, estão há 20 anos aí só brincando nisso aí. Então, os caras têm uma experiência massa, né? Enfim, esse aqui é o nosso objetivo agora no grupo, né? Então, a gente pretende continuar esse grupo depois do Capture the Flag, claro, aí se aprofundando um pouco mais, mas a nossa ideia agora é passar por essas categorias aqui, meio por cima, para dar uma visão geral, para que todo mundo consiga chegar pelo menos com uma basezinha lá em 13 de dezembro. Claro que se a gente tivesse começado, sei lá, em janeiro ou em algum outro horário, teria como aprofundar muito mais em cada tópico, mas devido ao nosso tempo aí, como a gente quer tentar participar, e quer que vocês participem com a gente, não se frustrem tanto, a gente vai tentar dar essas oficinas, a gente vai dar essas oficinas dando uma base de cada tópico, né? E aí, aqui agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês das plataformas. Então, eu tentei elencar assim, é meio relativo, como eu falei, porque tem umas que tem as categorias Easy, Medium e Hard em cada uma delas, mas eu trouxe aqui, essa aqui é o Pico CTF, é uma das que eu achei que tem as challenges mais fáceis, inclusive
que a gente vai fazer daqui a pouco é aqui do Pico CTF de 2024. Aí Over the Wire, que eu já vou dar spoiler também, que vai ser uma que a gente vai usar nos próximos encontros, então se vocês quiserem dar uma olhada também, é legal. A TryHack, o Hack the Box, também muito bacana a TryHack. Hack the Box, que é a plataforma que vai ter esse Capture the Flag no final do ano. E a CTF Time. Então, vou abrir elas aqui rapidinho para vocês darem uma olhada, também para a gente já começar a conhecer mais ou menos como são as plataformas, né? Então, a primeira aqui, eu estava até aberto numa coisa aqui, mas essa aqui é a Pico Capture the Flag, né? Então, basicamente, ele tem uma aba aqui de Learn, você cria lá uma continha rapidinho com teu e-mail e tua senha. Aí você tem aqui uma aba de Learn, então eles têm alguns módulos para aprender, sei lá, com a comunidade, enfim, umas coisinhas aqui. E essa aba aqui que eu tô é a Practice. Então eles têm aqui um monte de desafio, todas essas caixinhas aqui são desafios, esses aqui que estão cinzinhas são porque eu fiz pensando no que preparar aqui para essa oficina, foram essas duas aqui. E aí tem Medium, Hard, tem de todas as categorias e de todos os eventos, né? Por exemplo, aqui eu tô no Capture the Flag que eles fizeram esse ano, normalmente lá por março. Então, enfim, a ideia é que a gente vá participando dessas competições periodicamente. Então, por exemplo, poderia ser uma ideia participar do Pico CTF 2025. Perdão. Então, essa aqui... Tudo certo? Então, basicamente, essa aqui é a Pico CTF, bem bacana, e tem a aba de competição também. Então, quando tiver o Pico CTF 2025, provavelmente vai entrar aqui nessa aba Compete, a gente pode fazer login lá e participar. Aí a segunda é Over the Wire, que é essa aqui que ela é um pouco menos polida, né? Ela é mais, enfim. E ela tem vários wargames que eles chamam. Então, cada um deles, deixa eu abrir aqui a aba de wargames para vocês. Então, ele dá aqui uma ordem uma sugestão de ordem para jogar. Então, o primeiro é o Bandit, que eu já vou falar para vocês que vai ser o que a gente vai usar na próxima oficina, no próximo encontro. A gente vai junto entendendo como funciona esse Bandit aqui. Depois esses aqui, cada um deles tem um tema, assim, mais ou menos como esses que eu apresentei aqui. Então, o Bandit é de Linux básico. Então, daí tem o Krypton, que é de criptografia, o Natas, que é de web, o Leviathan, eu acho que é de engenharia reversa, enfim, várias coisas, bem legal essa plataforma. E também nem precisa de login nem nada, só entra aqui, acessa e vai embora. Aí o TryHack Me, que é uma bem mais polidinha, ele é maior, então ele também tem uma limitação de preço, né? Então tem inscrição, tem pagamento, mas ele tem várias abas aqui, tipo Learn, você pode vir aqui e procurar um roadmap. Então, sei lá, Pre-Security, tem bastante coisa aqui. Ele tem uma árvorezinha assim para você tentar ir seguindo. Infelizmente tem muita coisa que você precisa pagar para acessar, mas já dá para ter uma base boa e achar bastante coisa aqui nessa plataforma. O TryHack Me, eles também tem tudo explicadinho. Então, normalmente eles têm, diferente das outras plataformas que tem direto, acesse a sua flag, coloque a sua flag, essa aqui tem, tipo, o que é um scan de rede, o que é um SQL injection. Ele vai explicando de acordo com o que você vai avançando. E aí, essa última aqui é o Hack the Box. Como vocês podem ver, o meu ranking não é muito bom, eu sou um script kiddie ainda, mas esse ranking aqui é baseado em umas máquinas que eles deixam ativas por semestre, por mês. Enfim, até deu para ver ali o University CTF. Então, essa aqui é a carinha dela, não está carregando, mas aqui tem as máquinas, então o nome da máquina, a dificuldade dela. Também não se deixe enganado por esse easy do Hack the Box, aqui tem os easy, o easy dele é bem diferente do easy do Pico CTF, então tem que tomar cuidado até porque é uma maneira de se frustrar, tipo, não consigo nem fazer os easy, como que eu vou fazer? Mas a nossa ideia é que todo mundo consiga fazer bastante coisa aqui do Hack the Box no final dos nossos encontros. E aí você, de acordo com o tanto que você consegue ganhar, enfim, da POM, né? Então aqui, por exemplo, essas aqui que estão verdinhas são duas que eu já consegui fazer. Você vai ganhando e subindo naquele ranking. Mas aqui também, nessa plataforma, tem o Starting Point, então é um início, assim, uma introdução à plataforma, a Capture the Flags no geral, bem bacana, sugiro vocês tentarem aqui também o Starting Point. A gente está vendo ainda como que a gente vai disponibilizar a gravação e, enfim, os slides, mas a gente vai comunicar com vocês, a gente tem o e-mail de todo mundo aí pelo Forms. Mas aí é bem bacana aqui recomendo mesmo vocês virem aqui nos links e irem atrás de cada uma delas. E por último tem esse CTF Time aqui, que essa aqui ela não é tão para prática que nem as outras, ela é mais para achar eventos de Capture the Flag. Então competição, todo mundo aqui,
queremos competir agora, acho que estamos num nível bom, vamos competir, vem aqui, você pode vir, aqui tem os ratings, né, então tem bastante time lá da Dinamarca, não sei que país é esse, China, França, Suíça, e aí aqui embaixo tem upcoming events, então, por exemplo, vai ter esse aqui, hoje começando às 3 horas da manhã, não sei, enfim, começam hoje por 6 horas, por exemplo. Então, se quiser se aventurar, você pode vir aqui e entrar você sozinho ou com a gente aqui, formar grupinhos e entrar nesses desafios e participar. Bem bacana. Essas aqui eram as que eu tinha para apresentar mais, né? Para trazer para vocês várias. Vocês podem entrar no Google e pesquisar Capture the Flag. Vai ter 1 bilhão de plataforma, 1 bilhão de lugar oferecendo Capture the Flag. Então, realmente, o que não falta é lugar para a gente praticar. E aqui eu trouxe basicamente um workflow, não ficou muito flow, não vou entender muito bem, mas eu vou tentar explicar basicamente como que é como que é a tua interação com uma challenge, né, com um desafio. Então, normalmente tem essas etapas aqui, enumeração, exploit, post exploit. Então, enumeração, você vai juntar, você vai fazer um trabalho meio de detetive e tentar entender tudo que pode ser aproveitado naquela máquina. Então, tá rodando um servidor Apache numa versão muito antiga. Vou ver se tem uma vulnerabilidade conhecida nesse Apache. Né? Ou, sei lá, tá rodando um servidor web. Beleza, já é algo para você ficar ali com um ponto de exclamação ali e ficar de olho. Aí o exploit, quando você termina a tua enumeração, assim, esse workflow é bastante... Só o post exploit mesmo que fica para depois. Mas muitas vezes você fica alternando. Então, eu achei uma coisa, tentei dar um exploit, não deu certo, volta atrás, faz mais enumeração, mais exploit. Então, essas aqui são as etapas formais, assim, digamos assim. O post exploit, que é você, enfim, registrar aquilo que você fez, para, por exemplo, se estiver numa plataforma de bug hunt, ou bug bounty, né? Desculpa, você pode enviar lá para eles e, enfim. E aí aqui são 3 coisas que você precisa estar fazendo durante um desafio. Né? Então, pesquisa primeiro. Assim, brinca que num desafio você vai passar 80% do tempo pesquisando e 20% de fato fazendo exploit. Né? Então, por exemplo, se você estivesse naquele desafio lá do áudio da fax, mano, como você ia saber que era um áudio de uma fax que ia ter uma imagem colorida e ia estar a flag lá? Não tem como você saber. Você tem que pesquisar o que eu posso fazer com um arquivo do ponto, tipo, da extensão tal. Tem algum exploit conhecido, enfim, você vai pesquisar bastante coisa, voltar, tentar uma coisa e voltar. Então, realmente um processo. Assim, né? E é uma coisa muito importante, que eu particularmente falho muito. Então, para vocês que estão começando agora, é uma dica muito valiosa que eu dou, que eu já sofri muito com isso, é a anotação. Você está fazendo uma challenge, você anota tudo que você está fazendo. Tudo. Usei uma ferramenta nova, anotei como usa. Porque o tanto de vezes que eu já perdi, o tanto de tempo que eu já perdi por fazer um desafio, usar uma ferramenta, e aí daqui a um mês tentar fazer outro desafio e vai usar a mesma ferramenta e tem que aprender tudo de novo, é brincadeira, assim, o tanto de tempo que eu já perdi com isso. Claro que você vai aprendendo mais, né? Mas se você faz anotações, você também ajuda nesse processo de aprendizado. E aí também tem os chamados write-ups ou walkthroughs, enfim, que são resoluções. Então, muitos desses desafios estão na internet há muito tempo. Então, o pessoal faz e muita gente coloca no GitHub, por exemplo, write-up, porque daí eles podem usar isso como portfólio mesmo. Você pode usar, eu consigo identificar e mitigar e explorar vulnerabilidades do tipo tal. Tem isso aqui, um exemplo de como eu fiz. E isso aqui está disponível online, né? Então, para você se enganar que está aprendendo é bem fácil. Mas, ao mesmo tempo, no começo, é super comum você ler write-up. Porque você vai dar de cara com uma... Por exemplo, você vai entrar naquela challenge que eu trouxe aqui, a carinha para explicar como que era o nome. Bad Injections. Tá, ele vai querer aproveitar uma vulnerabilidade de SQL Injection. Nunca vi SQL Injection na minha vida. Como que eu vou fazer sem saber para onde ir? Então, você pode pesquisar bastante, você vai tentar... Mas é muito comum que no começo a gente barre e bata numa parede e fique estagnado. E aí, ok. O que você não pode fazer é só ler o write-up, já era, seguir passo a passo lá, sem pensar muito, conseguir a tua flag e achar e dar por feito. Você vai fazer normalmente, aí você vai ler a primeira parte. Então aqui estava preso aqui na parte da enumeração. Ele fez a enumeração com tal ferramenta. Aí ele vai lá, você vê aquilo lá, tenta fazer também. Tá, então agora deixa eu voltar aqui como se eu nunca tivesse visto aquilo lá. Aí você tenta de novo para você tentar ir fazendo construindo, né, esse conhecimento de fato. Então, basicamente o write-up está aí para a gente usar, mas usar com sabedoria, né? Não vamos colar, colar num exercício antes da prova. Tipo.
beleza, você vai fechar o exercício, mas aí vai chegar na próxima e vai saber fazer. Então, agora, uma das últimas coisas da nossa oficina de hoje, sei que eu falei bastante, mas, enfim, espero que todo mundo tenha captado aí a ideia e tragam, se vocês conhecerem gente que enfim, pode curtir, falem para elas virem participar com a gente. E agora eu vou fazer uma demonstração rápida com todo mundo junto aqui, para quem nunca participou no Capture the Flag, ter já na sua bag, enfim, na sua... Enfim, um primeiro desafio, né? Então, vamos lá, eu vou pedir, normal se quem não tiver ideia de o que fazer, mas eu vou fazer aqui da Pico CTF essa challenge do nome Hip Zero. Então, aqui a gente já consegue ver, então, por favor, eu vou pedir assim, se vocês têm alguma ideia, o que vocês fariam se vocês estivessem resolvendo aqui sozinho, e aí me ajudem aí para a gente conseguir essa flag e dar submit ali e se juntar a esses 15 mil pessoas que já resolveram. Então, aqui a gente tem as tags aqui, então é uma challenge easy, fácil, de exploração de binário, do Pico CTF 2024, Web Shell e HIP. Inclusive eu não mostrei para vocês na hora que eu estava nas plataformas, mas aquilo que eu falei que eram alternativas de baixar o Linux, era basicamente isso aqui. Então, essa plataforma aqui tem esse Web Shell, que você clica e é muito comum essas plataformas terem uma alternativa dentro do próprio site para você rodar uma máquina Linux para participar dos desafios, né? Então, por exemplo, aqui eu posso dar qualquer comando que ele vai funcionar, que who am I é um comando para saber quem que é o usuário que está logado. Então, ele estava falando aqui, Grêmio é o Pico CTF, eu posso fazer essa challenge toda por aqui. Eu não vou fazer ela por aqui porque eu já baixei as coisas na minha máquina normal, então vocês podem me ajudar. Então, aqui, o que ele fala? Ele dá uma descrição, tem aqui os autores, né? E ele dá uma descrição. Are overflows just a stack concern? Então, todo mundo já ouviu falar do Stack Overflow aí, né? Enfim, um problema que todo mundo já deve ter experienciado, ou se nunca experienciou esse problema, já deve ter acessado o Stack Overflow lá para ver alguma dúvida no fórum, né? Então, isso aqui a gente já fica com um ponto de exclamação aí, overflow, algo para a gente pensar, né? Então, aqui ele daí tem links para baixar, como eu já falei, eu já baixei as coisas aqui. E aí ele fala que novos detalhes vão ser disponíveis quando jogar a instância, né? Então aqui eu vou começar a instância, então lá no servidor do Pico CTF, ele vai iniciar esse desafio para eu tentar resolver. Além disso, aqui tem uma dica, né? Se a gente quiser depois. Então aqui ele falou para a gente connect with the challenge instance here. Então, primeiro de tudo, ele falou que deu um binário e um source code. Eu já vou falar para vocês que eu não consegui fazer rodar o binário na minha máquina local por dependência de biblioteca, enfim, mas isso acontece. Então, eu vou aqui no Pico 2024, estou vindo aqui na Hip Zero, que foi um diretório que eu já fiz. Opa, assim que eu descobri como faz isso. Perfeito. Nossa, tá, tudo bem. Então, aqui dentro desse diretório, eu tenho um arquivo, quer dizer, o shell aqui, que está verdinho mais escuro, não sei se dá para ver, ele é o executável. No caso, eu não estou conseguindo executar ele, vou até mostrar aqui para vocês. Ele dá um problema de versão da glibc, mas tudo bem. Eu vou rodar direto lá no servidor deles. Mas ele deu também para a gente o .c, né? Então, o binário. Então, a gente pode abrir aqui, primeira coisa, vamos tentar entender o que está acontecendo nessa aplicação. Então, aqui ele faz um include padrão, né? Aí ele define umas macros aqui. E aqui ele tem umas variáveis com os nomes interessantes, né? Então, safe var, input data. E a primeira função que é bem suspeita para a gente, né? Que é check-win. Então, se a gente está procurando uma flag e chega numa função que tem printar a flag, a gente precisa tentar satisfazer essa função e fazer ela funcionar, né? Então, o que vocês acham que o que vocês podem entender que a gente vai ter que fazer para conseguir que essa fopen aqui, flag txt, aconteça? Tem esse if aqui, né? Alguém conhece essa função strcomp aqui? Comparar duas strings, beleza? E aí ele está verificando se a variável safevar vai estar diferente de bico, né? Então, deve estar escrito bico lá para a gente. E se for diferente disso, ele vai printar que você ganhou. Enfim. E aí aqui para baixo tem os menus. Então, print menu, enfim, isso aqui é tudo interface da aplicação, né? Tem aqui umas coisas para malloc, enfim. Que pode ser que venham a
a ser úteis, né? Mas a gente já viu lá que é print, win, né? Tem uma função win, então vamos tentar fazer alguma coisa com isso, né? Vamos aqui, ele passa esse código aqui, que é um comando netcat. Netcat, ele basicamente faz uma conexão com um servidor e vê o que está rolando lá nele. Então, aqui eu vou conectar no tetspicoctf.net, na porta 53798, para acessar a aplicação lá no servidor deles. Na hora que eu rodar aqui, se tudo der certo, talvez não dê certo pelo fator internet da UTFPR, talvez não goste disso. Ok, algo interessante a se olhar, a entender, mas eu posso usar a minha que eu já testei e quando roteia da própria internet ele fica mais tranquilo. Então vou fazer o meu 4G aqui rapidinho, trocar a rede. Tem dessas, né? A gente ainda está vendo como que a gente vai fazer para nos próximos encontros vocês poderem como a gente disse, mas a gente vai tentar fazer com que, deixa eu ver se eu não caí lá da chamada só. Não? Ok. Foi mal pelo espelho infinito. Mas agora vamos tentar rodar lá de novo esse comando. Ó, agora foi. Realmente a internet da UT não gosta muito que a gente acesse servidores pelo comando netcat. Mas aí a nossa aplicação basicamente nos dá boas-vindas aqui e fala que colocou os dados dele numa heap para estar segura, né? Então, a heap, eu esqueci de pegar a foto, mas basicamente, a heap fica lá na pilha de memória, assim, embaixo do stack, que é onde a gente guarda as nossas variáveis que vão ser usadas durante o programa, né? Enquanto está executando o programa. E aí ele tem aqui, ele até dá uma ajuda aqui para a gente, que como está o estado da heap. Então aqui agora tem o endereço heap data, tem aqui um endereço feio aqui escrito pico e aqui outro escrito bico. Então a gente está, o jeito de ganhar aqui é mudar esse bico aqui, né? Vocês lembram que ele estava comparando para ver se era igual a bico. Então provavelmente o que a gente precisa fazer é mudar o valor dessa variável aqui. Então aí aqui eles dão umas opções para a gente. Print heap, write to buffer, print safe_var. Então vamos tentar printar aqui, a safe_var tá de fato ainda com bico. Então por isso que não está dando nossa flag. Se a gente tentar dar um print flag aqui, que seria muito fácil, ele fala no flag for you, porque a gente não fez nada ainda. Considerando isso aqui tudo que a gente leu, o que vocês acham que a gente vai fazer, né? Overflow, enfim, ele dá uma opção da gente escrever num buffer, que seria a primeira coisa que vocês tentariam aqui nesse desafio. Alguém tem alguma ideia? Não? Ainda não? Tranquilo. Vamos tentar lá, né? Então é uma boa ideia. Vamos ver como que a gente vai se sair se a gente vir aqui no write buffer e vamos escrever uma loucura aqui, um monte de A. Vamos ver no que vai dar. Foi. Beleza. Mandamos para o nosso buffer, vamos ver como que está a nossa heap agora. Opa! Já de primeira conseguimos sobrescrever o valor bico lá que estava aqui nessa variável. Será que vai ser o suficiente para a gente conseguir a flag? Vamos tentar o nosso print flag. E voilà. Pico CTF. A flag. Fizemos a nossa primeira challenge juntos. Foi bem fácil. Quer dizer, nossa primeira ideia deu certo. Não necessariamente isso aconteceria. Essa aqui é uma easy do Pico CTF. Então, vocês podem esperar alguma coisa parecida com essa. Que com um pouquinho, sei lá, 20 minutos de pesquisa, vocês provavelmente... Ou a primeira, né? Foi a nossa primeira ideia aqui. Mas seria o suficiente para a gente conseguir... Opa, deixa eu fazer assim, senão eu não gosto aqui. Opa. Mas aí você vem aqui, copia a parada, copiar. Vamos voltar lá no Pico Cap CTF. E pronto. Submite nossa flag. Pronto. Fizemos a nossa primeira challenge. Vocês estão oficialmente agora não são mais desconhecidos do Capture Flag, vocês já resolveram uma challenge. Enfim. E era basicamente essa a nossa demonstração. A nossa ideia é que nas próximas oficinas a gente faça demonstrações que tragam mais conceitos, então que não seja na primeira tentativa que a gente resolve, mas que a gente precisa estudar, o pessoal, enfim, trazer toda essa discussão. Mas essa era a demonstração que eu tinha. E aí, se vocês quiserem estudar mais sobre Heap Exploit, também é a nossa ideia de, então, fazer a máquina aqui com todo mundo, a challenge, e depois deixar algumas outras coisas para vocês estudarem. Então, por exemplo, como que funciona... Deixei aqui esses dois que são vídeos, então é uma série de vídeos, na verdade. Então,
então que explica mais o que o Malloc faz, no termo, na visão de cibersegurança, né? Na verdade, acho que essa ele nem fala de nada. É aqui, no segundo vídeo da série, ele fala um pouco mais de como fazer o exploit de uma RIP, né? E por último, que eu deixei um link, que é um blog, CTF 101. Prometo que eu não roubei o nome da oficina desse site aqui. Na verdade, descobri esse site depois que eu estava preparando. Mas, enfim, então aí, se vocês quiserem depois ver esses vídeos aqui, esses dois que eu recomendo bastante, bem bacana. E aí aqui também deixo o QR Code no nosso Discord, que é por onde, por enquanto, a gente vai reunir todo mundo. Deixa eu mandar aqui no... Eu vou sair da tela. Depois que todo mundo ler aqui o QR Code, eu mando pro pessoal aí do online. Eles estão vendo também, né? Então, eles podem só tentar... tá. Se alguém estiver vendo pelo celular, aí vai ficar um pouco mais difícil. Mas entre no nosso Discord lá, vocês vão ver que já tem umas coisas lá, que é um Discord que já existia, estou reaproveitando, porque tinha uns materiais bacanas lá. Augusto, o Nicolas está perguntando se você vai colocar esses slides no Discord. Por enquanto vai ser pelo Discord que eu vou compartilhar assim, então vai ser no Discord que eu vou colocar, mas depois vamos ver se a gente, enfim, disponibiliza um drive, não sei como que a gente vai fazer ainda certinho. Enfim, nossa primeira oficina hoje, nosso primeiro encontro, então a gente vai sempre melhorando, então se vocês tiverem uma sugestão aí, também podem trazer, a gente está aberto. E inclusive algo que eu não comentei, mas por enquanto nós temos, a gente tem 6 oficinas para dar, e faltam 2 delas que a gente não tem ninguém que está eleito para ajudar a montar elas. Então, vir apresentar a ideia é justamente que no futuro todo mundo... Então, sei lá, eu fiz uma challenge que usa, sei lá, server-side request forgery, um tipo de ataque lá, uma vulnerabilidade. Eu estudei bastante e quero vir apresentar para a galera, porque eu acho que é muito interessante o pessoal saber. Beleza, prepara uma apresentaçãozinha, traz aqui o pessoal ajuda, enfim. Mas a gente basicamente já tem gente para falar de Linux, de web, de forense. A última é de criptografia. E aí falta basicamente para POM e reverse. Então, se alguém conhecer alguém que já tem experiência aí, ou se alguém que está começando agora quiser muito se entusiasmar, estudar aí para tentar passar esse conhecimento para a galera toda, enfim, fiquem à vontade, podem entrar. Eu vou estar lá no usuário GR3ML lá no Discord. Estou com a camiseta do Coxa lá, bem bonito. e podem me chamar ou mandar mensagem lá no Discord, que vai ser muito apreciado, né, essa ajuda. Que é para a gente tornar o grupo fluido, né, da vida de verdade. Esse aqui foi o nosso primeiro dia. Então, esperamos que vocês todos participem nas próximas encontros e venham com a gente lá no University CTF, para a gente ganhar 90 mil e ganhar de hardware. Enfim. Aí aqui eu trouxe algumas recomendações de canais no YouTube, ou vídeos no YouTube que eu particularmente assisto e gosto bastante. Então, o primeiro de todos, na verdade, é um vídeo, que como você bem comentou lá, o Google CTF. Então, esse aqui é um vlog de um canal que eu gosto bastante, do Google CTF de 2019. Então, para vocês verem como é um Capture the Flag na vida real, presencial, que o pessoal vai lá e, enfim, tem um coffee break, tudo lá, a galera se diverte. Bem bacana esse vlog aqui. E aí, esses 4, o vlog é desse canal aqui, Live Overflow, que tem um conteúdo muito bom. Assim, então, o Hip Exploit, ele tem, aquela série lá também é dele. Então, ele tem, sei lá, 30 vídeos em Binary Exploitation e um deles é de Hip Exploit. Aí o John Hammond tem, cara, esse cara aqui tem conteúdo em tudo que você pode imaginar. Qualquer desafio, ele vai ter vídeo. Network Chuck, ele é bem bacana. Esse cara que foi, na verdade, as primeiras coisas que eu tive em contato com cibersegurança foi com esse Network Chuck, porque ele faz uns vídeos assim bem... Assim, são todos youtubers, né? Então eles fazem aquelas coisas, hackei a NASA. Umas coisas assim que é meio tosca, mas eles têm umas coisas bem legais no vídeo. E o David Bombal, que ele faz um monte de podcast com gente importante. Então ele, sei lá, o cara é o chefe de segurança de algum lugar, alguma empresa americana. Provavelmente o David Bombal vai ter alguma coisa com ele lá. Aí aqui não está carregando, mas eu deixei o vídeo contando a história inteira lá do pessoal do Colin, né, do Dejatan. Então, se vocês quiserem ver, esse cara aqui mandou muito bem, aqui, ó, como eu falei, né, como um hacker ele salvou a internet. De fato, tem muita gente que acredita que ele salvou, porque, como eu disse, bastante coisa roda em Debian, em Linux, né, e teria backdoor em tudo. Então, aqui está o link. E, da minha parte é isso. Acho que o professor quer fazer alguns comentários só, então eu vou deixar aqui nas recomendações. Ou no link lá do Discord, para quem não tiver conseguido. Pode ser. Se alguém Vai ali na minha máquina e vê o chat lá, tem alguns comentários lá para você, tá? E eu fiz uma enquetezinha ali para ver se o pessoal já conhecia CTF ou não, tá aberta aí, ó.
Pessoal de casa que não, de casa, quem está remoto que não respondeu, se quiser responder a enquete aí, acho que é legal, tá? Pessoal, o Augusto apresentou super bem, tá? Não estou aqui para mostrar assim nada muito diferente do que ele falou, eu só vou tratar de alguns pontos que talvez interessem para vocês, que são o registro desse grupo, como ele vai, né, existir para a universidade, o que vocês ganham com ele, que eu acho que vocês precisam de certificado de atividades complementares, né, participação em extensão, então eu vou falar desses detalhes, tá? Mas assim, toda a organização é do Augusto, eu acho que Antônio, Kaique ajudaram, os meninos também, né? Vocês estão se organizando aí, então assim, toda a organização é deles, a gente não está fazendo organização nenhuma, tá? É só ajudando na parte burocrática mesmo. E aí, assim, a Juliana está ajudando, eu e a Juliana, né, a professora Juliana Desante. Por que nós dois, né? Primeiro porque o Augusto está fazendo uma iniciação científica comigo na área de segurança e a gente já vinha conversando um pouco sobre isso, né? Aí a Juliana tem co-orientado essa iniciação científica dele e a gente tem orientado trabalhos, eu e ela, na área de segurança. Então, a gente naturalmente acabou entrando um pouco nessa, né? Mas a nossa ideia é deixar vocês bem à vontade, tá? Não vai ter sempre professor aqui, é para vocês ficarem bem tranquilos, falar o que vocês quiserem. Vai estar gravado, né? Vocês só... Aí vocês decidem. Mas é para vocês realmente montarem esse grupo de vocês e fazerem ele funcionar meio que por conta própria mesmo, que eu acho que é mais interessante, tá? Ele é muito... Bom, dá para a gente pensar, talvez, na ideia do clube de programação, que é um dos exemplos que a gente tem aqui, né? Só que lá no clube de programação, eu acho que é meio difícil a gente fazer alguma coisa que vá afetar outras pessoas, né? Cometer, talvez, algum roubo de dados, atacar alguém sem querer, né? Isso é meio difícil acontecer, né? É um ambiente um pouco mais controlado, né? Aqui é um pouco diferente, tá? Então, por uma questão de proteção para todos vocês, não só para mim que estou assinando o projeto e para a Juliana, né? Mas para vocês... É assim, olha, tudo que vocês forem fazer aqui dentro, pessoal, geralmente, se for... Acho que na rede sem view vocês logam, na rede cabeada não loga, né? Acho que é isso, né, para vocês... Acho que a rede cabeada a gente chega e usa, né? Ela tá meio sem autenticação. Autentica? Autentica. Então é pior ainda, né? Porque dá para rastrear quem é a pessoa. Ah, mas eu roubei o login do meu colega, eu vou fazer um ataque aqui usando o login do meu colega. Não é bem assim, tá? A gente consegue também chegar até vocês, porque a gente tem câmera em todas as salas, enfim, né? E mesmo que vocês pudessem fazer qualquer coisa dessa sem serem rastreados, vocês não fariam, tá? Porque vocês são pessoas conscientes, tá? É isso que a gente vai combinar, né? E aí vai ter, claro, a gente vai ter que estabelecer algumas regras, tá tudo começando ainda, né? A gente vai dar uma olhada em regras legais para a gente montar e todo mundo se comprometer, tá? Mas eu acho que, né, o bom senso é o que conta sempre, é importante todo mundo ter isso sempre na cabeça, né? Tem o grupo Ganesh, que foi falado, né, que é lá da USP de São Carlos. O Ganesh, ele, quando eu estava no meu mestrado e no meu doutorado, até a minha orientadora é a pessoa que orienta esse grupo, né? Então, a gente tem conseguido muito contato com eles para conseguir, inclusive, regulamento de funcionamento do grupo, né, para saber como eles organizam os termos de compromisso, aquela coisa toda, né? Não sei se a gente vai migrar para esse lado aqui, tá? Talvez seja apenas um grupo de estudos, esse aqui, né? Ou talvez não, ou talvez vire um negócio um pouco maior. Lá eles têm diretoria, eles têm diretoria de não sei o quê, diretoria de não sei o quê, secretário, né? Então, eles têm toda uma estrutura, quase como se fosse um centro acadêmico, né? Assim, é o mais próximo que a gente tem aqui. Então, ele é autogerido, só tem uma professora, que é a minha orientadora lá, para registrar o negócio, né? Mas ele também é considerado extensão. E aí vem a grande questão, né? Como que vai funcionar dentro da UTF, né? A gente pode registrar ele como um grupo de estudos, tá? E aí a gente emite certificados para vocês usarem como atividade complementar ou extensão, né? Eu sei que algumas matrizes têm extensão, algumas têm apenas atividades complementares se vocês não migraram ainda, tá? Acho que a maioria deve ter extensão. Oi? As novas é tudo obrigatório. As novas agora é tudo obrigatório, extensão, né? Mas quem não migrou, eu acho que ainda fica na antiga que não tinha extensão, né? Daí é a atividade complementar. Então, dá para emitir com o nome atividade complementar ou extensão, isso aí é bem tranquilo, tá? Por que eu acho que seria legal esse grupo ser registrado como extensão, tá? Porque a gente conseguiria... bom, a natureza de um projeto de extensão é você levar para a comunidade externa alguma coisa, né? Esse grupo aqui poderia, um dia, organizar oficinas, que é uma forma de praticar, né?
organizar oficinas não só para o público interno, como vocês aqui, entre vocês, mas para pessoas externas. E essas pessoas externas podem ser, por exemplo, alunos de ensino médio, podem ser, por exemplo, pode ser uma oficina de segurança para pessoas um pouco mais idosas, que talvez sejam as pessoas que caem mais em golpes, por exemplo. Sabe? Sai um pouquinho da ideia de competição, mas é uma forma de fazer extensão e praticar um pouco do que vocês estão estudando aqui entre vocês, né? Então, se for extensão, teria que ter essa preocupação, tá? Se for um projeto, um grupo de estudos, aí é outra história, aí é só interno, tá? Aí, inclusive, bom, claro, dá para chamar gente de fora. Tinha pessoas da PUC inscritas, né? Não sei se elas estão aí. Mas, enfim, tem o pessoal da UFPR, que já tem um grupo, dá para chamar o pessoal, tranquilo, né? Mas o grupo de estudos é mais fechado, é isso que eu quero falar para vocês, tá? É bom registrar, pessoal, porque o Augusto está fazendo iniciação científica, né? Não sei se alguém aqui já fez IC, né? Mas dá para fazer iniciação científica comigo, com a Juliana, com outros professores que tenham interesse na área de segurança e vincular esse grupo, isso é bem bacana. As ICs têm bolsas, então acho que bolsa é sempre bem-vinda, né? E os projetos de extensão têm bolsa também, tá? Então dá para fazer as duas coisas se ele for um projeto de extensão e vincular tudo aqui, né? Então, assim, são oportunidades que eu acho que fomentam um pouco o grupo, ajuda. Dinheiro é sempre bom, né? A gente sabe que ter alguém ali que está recebendo alguma coisa para cuidar de uma função específica movimenta melhor o grupo, né? Mas, assim, tendo pessoas motivadas como eu acho que vocês estão, já vai fazer com que o grupo ande, isso é o que precisa, né? Tá. Dos cuidados, eu não vou entrar em muitos detalhes agora, tá, pessoal? Mas, assim, desde, tipo, aprendi alguma coisa super legal aqui, agora eu sei como que eu roubo dados escaneando uma rede Wi-Fi, né? Vou ali na estação escanear a rede Wi-Fi de estação, tá? Não vou. Não vou de jeito nenhum, tá? Porque, assim, tá fazendo coisa errada lá fora, vai ser responsabilizado aqui dentro. Inclusive, eu acho que a gente deveria ter um mecanismo para não poder mais participar do grupo se alguém fizer uma coisa do tipo, tá? Eu acho que, assim, é o mínimo que tem que acontecer. Porque pode gerar um problema muito grande para o nome da universidade se lá na estação detectarem que foi um aluno da UTF. O aluno da UTF, orientado pelo Pigato, foi lá e roubou dados de todo mundo, né? Então, assim, vocês não vão fazer isso. Vocês podem atacar, sei lá, alguém da família de vocês em casa, na rede local da casa de vocês, com autorização dessa pessoa. Vai, beleza. E olha lá, né? Talvez nem isso vocês possam fazer, tá? Mas, assim, em ambientes totalmente controlados. E aí eu acho que a ideia de usar uma máquina virtual vai ajudar muito nisso, né? Mas, mesmo assim, quando a gente precisar fazer alguma coisa, talvez que a gente não consegue entender muito bem se está bem controlado, eu diria para desconectar do Wi-Fi, fazer uma rede ali com o celular, como você fez agora, e aí testar numa rede um pouco mais controlada, tá? Porque a gente não sabe o que pode acontecer sem querer, né? E isso pode ter consequências para vocês, inclusive uma expulsão da universidade, tá? Tá lá no regulamento discente, tá? Então, é drástico o negócio mesmo, tá? E eu acho que é isso. Tem um evento, pessoal, que é de uma empresa de cibersegurança que fez uma parceria com o PPGCA esses dias, a Hakai, né? Eles vão dar uma oficina online no dia 18, que é segunda, não da próxima semana, da outra, né? Que vocês podem se inscrever e ela é gratuita, tá? Vai ser online. Eu vou mandar por e-mail para todos vocês. Bom, pelo menos tem alguém que não é da computação e do BSI aqui. Tá. Então, todo mundo que é desses dois cursos vai receber, mas a gente manda também no grupo, né? E fiquei sabendo que tem algum evento de segurança quinta da semana que vem no Cão Velho. Tá sabendo? Não? Então, a hora que eu tiver... Oi? No bar, Eu não sei o que vai ser, mas parece que é um evento de segurança, então... É o do Fogaça, é o do Fogaça. Aliás, eu nem sabia que estava aberto ainda, porque faz tanto tempo que eu não ouço falar. Mas, enfim, parece que vai ser lá quinta da semana que vem, dia 7. E é isso, tá? Pessoal que está de casa, eu pego a participação de vocês pelo Google Meet, tá? E o pessoal que estava aqui assinou uma lista. Então, a gente começa a controlar a presença para poder emitir os certificados depois, né? Uma coisa, quem for apresentar as oficinas pode ganhar mais horas, tá? Então, a gente controla isso também. Então, aí fica fácil para todo mundo, tá bom? Então, aí, mais um motivo para quem quiser aí se sentir... Enfim, no momento agora, como eu ia comentar, que agora, nesse final de ano, até dezembro, a nossa ideia não é ir atrás,
provavelmente a gente não vai mexer com nada assim principalmente por motivos legais e por dificuldade de fazer segurança e, enfim, não dá problema para ninguém. A nossa ideia é mais cobrir os básicos. Assim, a gente já está atropelando um monte de básico, né? Porque para falar de Netscape, precisaria falar de protocolo de rede, enfim, de muita coisa que, para ser sincero, tipo, muitas coisas eu não sei. Tipo, estou no 4º período, não sei se eu acabei não me apresentando. Quem não me conhece, sou o Augusto, que bacana, depois da oficina inteira se apresentar. Eu estou no 4º período de BSI, e então não tive aula de redes ainda, tudo que eu sei é aprendendo meio sozinho, e o pessoal que vai ajudar a ministrar as próximas oficinas, que já conversou comigo, também está aprendendo tudo meio assim, para passar algo legal para vocês, claro, sempre com muita dedicação, mas sem tanto embasamento teórico. Então, por isso que eu falo que se alguém aqui já tem alguma, por exemplo, está fazendo lá a matéria de segurança com o Mauro, não, isso aí que você falou tá errado. Tá bom. Tipo, vai ficar um pouco feio para mim, mas tudo bem. É importante que todo mundo entenda, né? Que é a mensagem certa para todo mundo. E claro que quem está aqui na frente vai... Enfim, eu preparei bastante para fazer essa apresentação e sempre tentar deixar mais qualidade para vocês, né? E além agora comentando só um pouquinho do que o professor falou, então, em extensão tem essa história de oficina, a gente pode, alguns planos fazer coisas com outras universidades, então, como eu falei do UFMG, o pessoal do Ganesh, lá da USP, inclusive faltou, eu vi ali nos comentários também que o pessoal falou do IPsec, o Thiago falou, é um bom canal também, IPsec, é bom, ele tem bastante conteúdo legal no YouTube, e também tem o canal do YouTube do Ganesh, que é o pessoal da USP lá, que eles fazem todo ano um processo seletivo, então o grupo deles, que tem lá todo o presidente, enfim, tesoureiro, tudo, os caras estão bem estruturados lá, eles fazem todo ano um processo seletivo, infelizmente, quer dizer, infelizmente não, porque agora a gente vai ter um grupo tão bom quanto deles, um processo seletivo lá, e daí para esse processo seletivo eles têm uma série de aulas, justamente para não ser um processo seletivo, eu já sei segurança, eu vou participar, para o pessoal poder estudar antes e participar do processo seletivo. Então as aulas dele é bem bacana, então até vou deixar, esqueci de colocar aqui o link, mas eu mando para vocês lá no Discord, todo mundo conseguiu entrar aqui, todo mundo... Então, beleza. E daí a gente tem essa chance, essa oportunidade, então, com o networking que você comentou, conheço um pessoal também, de fazer essas colaborações com outro pessoal. Então, quem sabe organizar um Capture the Flag aqui com o pessoal de outras universidades. Não sei, pode ser. Organizar um evento, chamar a pessoa, eu conheço fulano que trabalha em tal, a gente conhece um aluno do mestrado da UTF que trabalha na Hakai, que é essa que está fazendo os eventos, então, trazer para palestrar, enfim, para ter eventos sobre isso, para a gente ficar sabendo e, enfim, tem frutos bem legais para sair desse grupo, né? Então, o que a gente pede mesmo é só a curiosidade, né, responsabilidade, mais que tudo. Então, qualquer coisa que aprender aqui, não manchem o seu nome, meu nome, o nome do professor, o nome de todo mundo, da universidade, do departamento, enfim, por aí. Enfim, então, com certeza, vamos pensar nesse mecanismo de, enfim, proibir de voltar no clube, enfim, além das outras coisas que cada um vai responder caso isso aconteça, né? Mas, dito isso... Tem uma pergunta lá no chat que é se a gente simular ambientes em uma rede isolada para brincar, né? Não sei se o Ricardo me ouve ou se eu abro o microfone aqui. Acho que, não sei se ele ouve. Tá ouvindo, beleza. Esse microfone é bom, né? Esqueci, ele pega a sala inteira. Tá. Ricardo, assim, eu acho que agora parece que o objetivo nem é esse, né? Para essas oficinas até dezembro nem vai ser necessário, né? Mas é uma ideia, assim, isolar, né? Fazer uma mini rede de alguns computadores. O problema é que, assim, se a gente começar a arrancar cabo aqui, o pessoal do RLE vai brigar com a gente, né? Então não dá para fazer isso. A gente vai ter que estudar uma forma de fazer isso. Ou todo mundo traz laptop e faz algo nesse sentido, né? Ou eu estou vendo para conseguir um espaço físico, mas eu não vou prometer para vocês, tá? A ideia é montar um laboratório, né? Ter um laboratório, não exclusivamente para esse grupo, mas para algumas outras atividades, e aí esse grupo poderia usar, tá? Mas, assim, é coisa que deve demorar, porque a gente tem um problema de espaço físico aqui no campus Curitiba, no centro, né? Então, assim, vai saber quando que isso vai acontecer. Então, assim, acho que me parece que a coisa mais fácil de fazer é talvez todo mundo trazer laptop e montar uma mini rede, né? Mas isso são tudo coisas... Esse tipo de coisa também, você falou de talvez transformar no projeto de extensão, eu acho que acaba sendo mais fácil com o projeto de extensão, né? Conseguir um apoio da universidade ali, um espaço. Depende. Depende. Se a gente justificar bem a necessidade, sim. Mas tem muitos projetos de extensão que não tem espaço.
É lá em cima ainda, não tem? Sempre foi assim, é um projeto que tem uma visibilidade enorme, né? E não quer dizer que ganha mais espaço. Então. Mas assim, dá para construir umas parcerias, né? A rede aqui vai ser um problema grande, assim, se a gente for tentar fazer alguma coisa, que eles conhecem um pouco aqui da rede da UT, que eu fiz estágio lá, é tudo fechado, não tem nada que dá para... Então, o que eu já percebi até, enfim, o que eu já percebi é que o Wi-Fi e a cabeada tem muita diferença, né? Então, se você está na cabeada, por exemplo, se eu tivesse cabeada aqui, ele não teria achado ruim o Netcat. Obviamente que teria que tomar mais cuidado, né? Porque aqui eu fiz na minha rede, se desse qualquer problema, se de fato lá o Netcat. Claro, você tem que também usar plataformas conhecidas, né? A gente sabe que o CTF eu não falei para vocês, mas ela é mantida pela Universidade de Carnegie Mellon, lá dos Estados Unidos, então é referência em computação e tudo, em segurança também. E então é confiável, assim, né? Então a gente precisa também sempre ter esse cuidado de o que a gente está acessando. Porque se eu acessasse o Netcat aqui, que é só um desafio, e se eu tivesse qualquer coisa aqui, ia dar ruim para mim e eu não ia saber. Eu ia estar num papel ali de script kidding, quase. Ia me ferrar e ferrar todo mundo por nada. Então é por isso que tem que ter tanto cuidado. Vou contar só uma história para vocês. Esse grupo da NEST que está sendo bastante falado, né? Eu acho que eles são os líderes, né, de CTF no Brasil hoje em universidade, né? Tem empresas, tem a categoria de empresas e universidades, acho que eles lideram hoje, né? O site deles é legal, dêem uma olhada depois para entender a organização deles. Eles têm várias frentes lá dentro, né, que eles se organizam, é bem legal. Uma vez eles descobriram um problema no sistema de lançamento de notas da USP, que permitia qualquer pessoa, editando a URL, entrar no módulo de edição de notas do sistema. Olha só. Ou seja, você podia entrar lá e mudar essas notas. Olha que legal. Bem bacana, né? Aí eles perceberam isso. O que um grupo mal intencionado poderia ter feito? Né? Poderia ter modificado, porque lá na USP eles deixam aberto, é diferente daqui, tá? Aqui a gente fecha o diário, assina o diário quando termina o semestre. Não dá mais para mexer. Você consegue mexer se você pedir bênção para o Papa, assim, sabe? Tem que passar por várias pessoas, não é fácil. Não. Mas assim, lá não, lá fica aberto para o professor relançar a nota até 2 anos depois. É bem zoado, na verdade. Isso é meio estranho, né? Mas o professor consegue entrar lá e mudar com a nota até 2 anos depois. Então não dá para brigar com o professor por 2 anos, né? Essa aqui é a moral. Não, as brincadeiras, né? O que acontece é que poderiam ter explorado, né? O que eles descobriram, mas eles avisaram a professora, né? Que cuida do projeto, e ela fez um chamado com urgência, avisando o pessoal da TI em São Paulo, né? Que fica no campus de São Carlos, lá em São Paulo, para eles corrigirem esse problema, né? Mas faz muito tempo, assim, sabe? Foi uma coisa que chamou muita atenção, repercutiu muito entre professores e depois entre alunos também. Então, assim, para ver o nível que eles conseguiram detectar, né? Claro que foi um erro gravíssimo da TI, né? Mas isso poderia ter sido muito utilizado aí por pessoas mal intencionadas. Pois isso o pessoal aí do online, então depois eu vou mandar mais os links que sugeriram ali, mas era basicamente isso por hoje, né? Então semana que vem eu espero ver vocês aqui de novo, ou online, mas espero aqui mais gente. Então aí a gente ainda vai ver, não vai ser sempre um Forms, vamos ver certinho como que a gente vai fazer. Então acho que se alguém quiser entrar pode mandar lá no Discord por hora, que a gente pega o e-mail, enfim, de algum jeito. Mas a gente está estruturando isso, então se alguém tiver alguma ideia, por favor, venha falar com a gente, que a gente está aberto a ideia e vamos juntos agora no TF, no University CTF, e mais para frente depois transformar isso aqui em extensão ou, enfim, em algo bem legal. Enfim, muito obrigado pela presença de todos de novo e por hoje é só. Se tiver alguma dúvida, fica aberto aí a perguntas.